Felizmente chegou a hora, né? Porque são muitos anos, na realidade são décadas de um processo de corrupção no futebol, anos nos quais, principalmente aqui no Brasil, a CBF foi dominada por gente que, além de tudo, nem gostava de futebol e montaram um esquema parece muito com os escândalos do Brasil. Tem um operador do sistema, que era o J. Ávila, ele intermediou vários contratos e essa intermediação de contratos, no caso da CBF e no caso da Conmebol, sempre tinha padrinhos que precisavam ser presenteados quando ele fazia os acertos. E isso já se sabia, não se tinha prova. Felizmente, apareceu o Departamento de Justiça americano, através do seu braço investigativo, que é o FBI, que se interessou pelo assunto. É óbvio que ninguém faz nada desinteressadamente, e os Estados Unidos ficaram muito incomodados, assim como a Inglaterra, com o processo eleitoral que levou à decisão da Copa de 2018 e 2022 para a Rússia e para o Catar, e usaram o que a territorialidade deles dava direito, que é que várias dessas transações corruptoras foram feitas com bancos americanos nos Estados Unidos e envolvendo, por exemplo, no caso da Nike, que é uma empresa americana. Então é muito animador que, no nosso caso aqui do Lance, que há quase 20 anos a gente vem brigando, se opondo a essa quadrilha que tomou conta do futebol brasileiro, que, enfim, justiça seja feita. A se lamentar, como muita gente já lamentou, que não tenha sido a nossa Polícia Federal, que agora disse que está investigando há muitos anos, que não tenha sido o nosso Judiciário, que teve oportunidades, e ao contrário, o Judiciário brasileiro encobriu em muitas ações judiciais o Ricardo Teixeira. Aqui, por exemplo, nós tivemos 16 ações judiciais do Teixeira contra a nossa empresa ou contra jornalistas aqui nossos, até ações pessoais contra mim. E o Ricardo Teixeira levava desembargadores em viagens, uma total indecência, se você pensar no na isenção que o judiciário deve ter. Mas chegou a hora e espero o que a gente espera é que isso não pare por aí. Eu não tenho dúvidas em apontar que, por exemplo, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo mais recentemente, o jornal O Globo, Este Lance, entre os veículos que mais se opuseram a esse estado de coisa e foram mais críticos. Nós aqui, por exemplo, além das ações judiciais, durante anos fomos prejudicados na cobertura, não sendo chamados para exclusivas, sendo pelo assessor de imprensa de comunicação, Rodrigo Paiva, que discriminava claramente a mando do seu chefe, a quem ele servia, nas viagens coletivas, uma série de ações, fora uma perseguição no site, tudo que eles faziam contra o Lance. Há veículos menores que se aliam, infelizmente, rádios e outras coisas que fazem o jogo do poder já normalmente. As organizações Globo, no seu braço televisivo, acho que durante muitos anos, na minha avaliação, foram muito condescendentes com o poder da CBF, foram muito flácidos no sentido de não perseguir com a qualidade que o jornalismo da TV Globo tem as possibilidades de fazer pautas investigativas e coisas que eles fazem tão bem na política, por exemplo. Eu vejo, felizmente, de um
de um tempo para cá, na nova direção de jornalismo da Globo, é uma mudança de postura. Mas durante muitos anos foi um jornalismo muito amigável a esses corruptos do futebol, que eles, sem dúvida, sabiam que não estavam fazendo as coisas corretamente, mas prevaleceu, vamos dizer, o espírito do espetáculo e se colocou o jornalismo investigativo, de novo, que eles são tão competentes para fazer quando se trata de outros campos da sociedade. No esporte parece que isso ficou relegado a um segundo plano. Eu vou contar um caso que eu acho que ele é bem revelador. A CBF fez o que ela pôde para asfixiar o lance com relação aos seus patrocinadores e com relação a outros ambientes do futebol. Quem se aproximava da gente virava automaticamente persona non grata na CBF. Eu me lembro de 2 casos que são, então, ilustrativos, e não um só. O ex-presidente Juvenal Juvencio, uma vez, me conta que o Ricardo Teixeira ligou para ele num sábado de manhã, porque tinha lido uma nota que o Juvenal Juvencio tinha se recusado a falar com o Lance, porque estava aborrecido com alguma coisa. Ele ligou para manifestar o seu apoio, dizendo que realmente ele não devia falar com o Lance. Então era desse tema mais insignificante, tentando mandar o sinal para os presidentes de clubes que não deveriam se aproximar da gente, até, por exemplo, a Nike, que durante anos, mais de uma década, ficou proibida de ter qualquer relacionamento comercial com o Lance. Felizmente, de 2 anos para cá, isso foi relaxado, desde que o Ricardo saiu, mas teve uma reunião que chegou a ser marcada e um emissário do Ricardo Teixeira, meu conhecido, ligou e falou: o Ricardo pode desfazer o veto lá, basta que vocês se sentem na mesa com ele e com o presidente da Nike. E eu disse que isso não poderia de modo algum ser vinculado, e continuamos assim. Eu me surpreendi muito que uma empresa do tamanho da Nike, com poderio, tivesse se curvado, o que mostra o poder do futebol, o que mostra como o futebol e a seleção brasileira tiveram força. A Nike, na realidade, o Brasil foi o primeiro ativo importante que ela conquistou no mundo do futebol. A Adidas já tinha a FIFA e a Nike fez de tudo para entrar na seleção brasileira. O que agora parece que está comprovado que foi através do Ávila e que se fez um processo com altas comissões para que ela pegasse esse contrato lá depois da Copa de 94. Esse caso da retransmissora, das afiliadas que o J. Ávila tem, ela acho eu que virou um grande problema para a Rede Globo e eles resolverem. Além de tudo, o Ministério das Comunicações. Mas isso acaba de acontecer. Eu não imagino que isso possa permanecer dessa maneira. Eu imagino que alguma solução terá que ser dada para que essa concessão passe de mãos, né? Eu imagino que dentro da Globo isso tenha virado um tema prioritário e que eles estejam buscando uma solução o mais rápido possível. Claro que existe, eu acho que nós temos já os elementos todos para que isso se torne intolerável. Segundo o relatório do FBI, você tem 2 co-conspiradores, o número 11 e o número 12, que todos os indícios são de que seria o Ricardo Teixeira e o Del Nero. E eu não sei, porque não sou um conhecedor dos trâmites, mas eu não entendo por que o Del Nero não foi detido na Suíça. Suponho que o FBI não tinha ainda reunido o conjunto de provas que ele julga necessário para fazer uma extradição. O Ricardo Teixeira hoje é um foragido no seu próprio país. Ele voltou rapidamente, no mesmo dia, para o Brasil, porque julga que aqui ele estará mais protegido. Mas depende a sociedade brasileira tem se mostrado muito benevolente com esse tipo de coisa. Parece que nós vivemos uma época em que se aceita quase tudo, né? Na política,
E o futebol é um reflexo da forma como a nossa sociedade se comporta. Há uma revolta muito grande, há agora um escancaramento dos fatos. Eu torço para que comprovação do envolvimento do Del Nero, que não pode ninguém acreditar no que ele está dizendo, de que ele não sabia de nada, que ele em 11 anos do futebol nunca viu nada suspeito, nada de errado, que ele só entrava nas reuniões com o Marim para ser uma testemunha, mas que nunca presenciou nada de errado. Isso tudo não é crível, mas a gente vai precisar que apareça alguma prova, alguma evidência para que ele seja retirado do posto. Sob o ponto de vista da suspeição, não há dúvida, ele, se tivesse uma dignidade maior, deveria ser afastado do cargo, porque agora a própria presidência dele é uma presidência desmoralizada, mas essa gente luta até quanto pode para se agarrar ao poder. E a minha aposta é que a gente vai ter mudanças, mas isso não é uma certeza, é mais uma expectativa do que confiar que essas mudanças vão vir, pelo menos na rapidez que a gente quer. Tomara que o tio Sam acelere as coisas.